Nos finais da década de 1450, Dom Afonso V encomendou um mapa mundi a um monge cartógrafo de Veneza e o último recebeu instruções para resumir nele o mais avançado conhecimento geográfico da época. O religioso era conhecido como Fra Mauro e ele criou um mapa extraordinário, extremamente detalhado, enfeite com folha de ouro, com mares ondulados e imagens de cidades muralhadas. O mapa era orientado para o sul, seguindo a tradição árabe, mas ele mostrava algo que os seus contemporâneos não mostravam. A África como um continente independente, com um cabo a sul, que Mauro apelidou de Cabo Diabo. Apesar da representação do continente estar distorcida, o frade seguiu uma abordagem sustentada em provas. Veneza, que tinha estabelecido contactos comerciais profundos com o Oriente, era um centro para a troca de informações e de histórias de viajantes acerca do mundo que existia para além da Europa. O mapa está repleto de comentários, baseados em relatos de testemunhas oculares, como Marco Polo e Niccolò di Conti. O veneziano dá atenção especial às ilhas e portos do Oceano Índico onde se comercializavam especiarias e fez um ataque frontal ao conceito fulcral da geografia ptolomaica, que o Oceano Índico era um mar fechado. Fra Mauro citou o relato de Estrabão, um geógrafo da antiguidade, como prova que havia uma rota marítima para a Índia e uma história, provavelmente de Conti, de uma suposta viagem feita por um junco chinês que contornou a costa africana. Apesar de inovador, o mapa do frade revelava o quão pouco os europeus sabiam. A história de Marco Polo ainda era muito influente, porque no século XV as ligações com o Oriente tinham sido cortadas. O Império Mongol caiu, o que destruiu as rotas terrestres de longo alcance, e na China, depois das viagens das jangadas estelares, o país foi dominado pela xenofobia e fechou as suas fronteiras. Excluindo os relatos de Niccolò, a maioria do conhecimento europeu já contava com cerca de 200 anos. O Islão tinha enclausurado a Europa. Os otomanos barricaram as rotas terrestres e a dinastia mameluca do Egito controlava as riquezas orientais e vendia-as a preços de monopólio. Apesar do fracasso de Diogo Cão, Dom João II persistiu com o seu projeto de contornar a África. De acordo com as ordens reais, 2 monges atravessaram o Mediterrâneo à procura de informação sobre o Preste João no Oriente. O rei português, para investigar a possível rota ocidental que lhe foi apresentada por Cristóvão Colombo, concedeu licença a um aventureiro flamengo chamado Fernão Dulmo para que viajasse para o oeste durante 40 dias, com 2 caravelas. A expedição seria financiada pelo Flamengo, mas ele teria direito à terra que descobrisse e receberia 10% de toda a riqueza produzida nessas terras. Ambas as iniciativas fracassaram. Dulmo não conseguiu reunir os fundos e os monges tiveram que voltar para trás, em Jerusalém, pois não sabiam falar árabe. Nada disto desencorajou o monarca, pois ele tinha reunido uma geração de leal navegadores, marinheiros e aventureiros, incrivelmente dotados e que tinham sido selecionados pelo seu talento e não pelo seu estatuto social. Foi a esta geração a quem foi ordenada uma última investida. Em 1486, João planeou energeticamente uma abordagem em 3 frentes para resolver a questão da Índia e encontrar o Preste João. Uma expedição navegaria além dos padrões de Diogo Cão e tentaria contornar a África. A mesma aportaria em vários locais, para que os africanos que falassem português pudessem obter informações acerca do lendário rei que vivia no interior do continente. Ela ainda teria de retificar o fracasso da iniciativa terrestre para o Oriente, através do recrutamento de falantes de árabe, que poderiam penetrar no coração das Índias e descobrir onde se comerciavam especiarias, viviam reis cristãos e possíveis rotas marítimas para o Oceano Índico. Em outubro de 1486, depois da chegada da expedição de Cão, o rei nomeou
um escudeiro da sua casa, Bartolomeu Dias, como comandante da próxima expedição, e ainda nesta altura escolheu os substitutos que fariam a expedição terrestre até o Oceano Índico. Os homens escolhidos foram Pero da Covilhã, um aventureiro perspicaz, um experiente servo leal do rei e que sabia falar árabe, e Diogo de Paiva, outro falante de árabe. Na primavera de 1487, os dois homens receberam do bispo de Tanger e de dois matemáticos judeus que pertenciam ao conselho que tinha recusado a proposta de Colombo uma carta de navegação do Médio Oriente e do Oceano Índico. A 7 de maio, tiveram uma audiência secreta com o monarca, onde lhes foram dadas cartas de crédito para pagarem a viagem marítima para Alexandria. Nesta audiência estava também Dom Manuel, duque de Beja e primo de João, e a memória desta expedição teria para o jovem uma importância especial. No verão, os dois foram de navio de Barcelona para Rodas, onde compraram mercadoria, para se poderem fazer passar por comerciantes no mundo árabe. De Rodas, foram de navio para Alexandria, a porta de acesso ao mundo islâmico. Em Lisboa, Dias fazia os últimos preparativos para a sua expedição. Foram-lhe entregues 2 caravelas e um navio de provisões, e seguindo o exemplo da expedição de Diogo Cão, a de Bartolomeu Dias também levava padrões de pedra para assinalar as fases da viagem. O navegador era extremamente experiente e levou consigo os melhores pilotos, incluindo Pero de Alenquer, que teria um papel importante no projeto indiano. A frota saiu do Tejo entre o final de julho e o início de agosto e acabou por se tornar numa das expedições mais significativas na história da exploração e também numa das mais misteriosas. Isto porque a expedição quase não surge nos registros históricos de então. Apesar dos pormenores exatos das instruções que Dias recebeu nos serem desconhecidas, pode-se assumir que elas foram as seguintes. Em primeiro lugar, ultrapassar o último padrão deixado por Diogo Cão, procurando assim o fim derradeiro da África. E em segundo lugar, desembarcar pessoas ao longo da costa africana, para que estas obtivessem informação sobre uma rota terrestre ou fluvial para o reino do Preste João. Para completar o segundo objetivo, o navegador levou consigo 6 africanos, 2 homens e 4 mulheres, que tinham sido raptados por Cão e que tinham aprendido português. O facto de haverem mais mulheres do que homens explica-se com o facto destas não serem mortas em disputas tribais. Enquanto isto acontecia, em Alexandria, os 2 espiões portugueses, Covilhã e Paiva, morriam de febre. Bartolomeu Dias ultrapassou o último padrão afixado por Diogo Cão e foi batizando os cabos e as baías com nomes de santos celebrados no dia em que por lá passavam. Quando o navegador chegou a uma baía no dia de Natal, que batizou de Golfo de São Cristóvão, a sua expedição navegava há cerca de 4 meses, atravessando a costa em zigue-zague e indo contra o vento sudoeste que soprava da costa, numa corrente norte. Um dos embaixadores africanos morreu durante a viagem e a expedição deve ter desembarcado os restantes ao longo da costa. Nada mais foi registado sobre estes embaixadores. Dias decidiu separar-se do navio de provisões, deixou-o com 9 homens a bordo e com o plano de se reencontrarem no regresso, na costa da Namíbia. As caravelas continuaram o seu avanço e os pilotos destas tomaram uma decisão surpreendente. Eles desistiram de navegar contra os ventos e as correntes contrárias. Afastaram-se da costa, baixaram as velas a meio mastro e navegaram em direção ao vazio do Oceano Atlântico, com o objetivo aparentemente paradoxal de navegar para o Oriente. Não se sabe exatamente porquê os pilotos portugueses tomaram esta decisão. Talvez tenha sido uma manobra planeada antes do início da viagem, ou talvez um momento de gênio, com base na intuição acerca dos ventos atlânticos e na experiência prévia de regressar a Portugal vindo
da costa da Guiné. O regresso a Portugal exigia traçar um rumo para o ocidente, afastando-se da costa africana, levando os navios num arco longo para o meio do oceano, onde apanhavam os ventos ocidentais que o levavam para Portugal. Os pilotos portugueses talvez pensaram que o mesmo ritmo se aplicasse ao sul do Atlântico, mas independentemente da causa, este foi um momento decisivo da história mundial. Durante 13 dias, as caravelas avançaram para o vazio do oceano. O clima arrefeceu. Vários marinheiros morreram, mas a iniciativa deu frutos e os ventos tornaram-se mais variáveis. Foi aqui que a expedição decidiu traçar rumo ao Oriente. As caravelas portuguesas navegaram vários dias sem encontrar terra e o rumo foi mudado para norte. No final de janeiro, terra foi avistada e a 3 de fevereiro de 1488, os portugueses desembarcaram num sítio que batizaram de Angra dos Vaqueiros. Esta volta que os portugueses deram levou-os além do Cabo das Tormentas e do Cabo das Agulhas, o ponto mais a sul da África. Quando desembarcaram, os portugueses encontraram criadores de gado e envolveram-se numa escaramuça com eles. Depois deste encontro, os portugueses navegaram mais 200 milhas e a costa virou para nordeste, o que tornou aparente que o extremo do continente tinha sido contornado. No dia 12 de março, a tripulação afixou o último padrão e a mesma estava exausta. O navegador português pretendia continuar, mas devido às ordens que recebeu, ele foi obrigado a consultar os outros oficiais. Estes concordaram em continuar apenas 3 dias, e quando a frota chegou a um rio que foi batizado de Rio Infante, ela voltou para trás. Dias ficou desiludido, mas respeitou a decisão dos seus oficiais. Na capital portuguesa, o rei, que estava à espera de notícias de Dias e de Covilhã, continuou a não arriscar. Ele não podia refutar completamente as vantagens da rota ocidental e estava cada vez mais consciente da rivalidade crescente com a Espanha. A 20 de março de 1488, concedeu um salvo-conduto a Colombo, para este poder voltar a Lisboa, onde talvez houvesse um mandato em seu nome, por dívidas. Entretanto, Covilhã e Paiva recuperaram-se miraculosamente da febre, desceram o Nilo até ao Cairo, atravessaram o deserto até ao Mar Vermelho e embarcaram num navio até Edém. Aqui, Paiva seguiu para a Etiópia, onde acreditava ser o reino de Preste João, e Covilhã seguiu para a Índia. Quando a expedição marítima se dirigia para casa, Bartolomeu Dias avistou pela primeira vez o Cabo das Tormentas. As caravelas e o navio de provisões reencontraram-se depois de 9 meses, a 24 de julho, e apenas 3 dos 9 tripulantes do último sobreviveram. O navio de provisões estava comido pelo bicho da madeira, e depois do seu conteúdo ter sido transferido, ele foi queimado. As caravelas também estavam em mau estado e reentraram no Tejo em dezembro de 1488. A expedição de Bartolomeu Dias durou 16 meses, descobriu 1260 milhas de costa nova e contornou a África pela primeira vez. A expedição marítima fez 2 avanços importantes. Demonstrou que a África era um continente com uma passagem marítima para a Índia e desvendou a última parte do mistério dos ventos do Atlântico, que o caminho marítimo para a Índia não era pela costa, mas através de um arco no Atlântico. O resultado da viagem de Bartolomeu Dias foi o culminar de 60 anos de esforços, mas depois de tantas falsas partidas, os portugueses tornaram-se mais cautelosos. O navegador não foi honrado e não houve declarações públicas que a terra prometida tinha sido avistada. Colombo pressentiu que o interesse do monarca português tinha morrido e voltou à corte espanhola. No Oceano Índico, Pero da Covilhã ainda viajava. Ele chegou a Calcute, o centro de comércio das especiarias e o término da maioria do comércio oriental de longa distância. Também esteve em Goa e velejou depois para Ormuz,
outro ponto fulcral no Índico. Enquanto viajava, o português recolheu informação sobre as rotas de navegação, ventos, correntes, portos e política. Covilhã também se dirigiu a Sofala, na costa oriental de África, para tentar descobrir se era possível contornar o continente e navegar pela costa oriental. Quando ele voltou ao Cairo, no final de 1490 ou início de 1491, ele viajava há quase 4 anos, tendo explorado as principais rotas comerciais do Índico, e podia finalmente enviar um relatório a João. Ainda no Cairo, Covilhã descobriu que Paiva tinha morrido a caminho da Etiópia. Entretanto, o rei português enviou 2 judeus à procura dos espiões. Os enviados encontraram Pero e entregaram-lhe uma carta de João, onde ele recebia ordens do rei para regressar a Lisboa, depois de encontrar o preste João. Pero da Covilhã escreveu uma carta ao monarca português, onde escrevia tudo aquilo que tinha visto e sabia sobre o comércio e a navegação no Oceano Índico, e enviou-a por um dos judeus. O português decidiu concluir a missão de Diogo de Paiva e seguiu para a Etiópia, tendo passado por Adém e Hormuz, onde acompanhou um dos judeus, e por Meca e Medina, antes de chegar à Etiópia. Foi aqui que Covilhã encontrou o homem que os portugueses conheciam como Preste João, o imperador cristão da Etiópia, Alexandre. Este recebeu o português com honras, mas não o deixou partir. Pero da Covilhã foi descoberto 30 anos depois por uma expedição portuguesa, a quem contou a sua história, e acabou por morrer na Etiópia. Graças aos esforços de Bartolomeu Dias e de Pero da Covilhã, o plano da Índia foi completado, porém não aconteceu nada. Houve uma pausa de 8 anos antes dos portugueses continuarem com o seu esforço. Nos anos que se seguiram ao regresso de Dias, Dom João II viu a sua vida cheia de problemas. Envolveu-se em campanhas militares no norte da África, no final da década de 80. Foi afetado por uma doença renal que o acabaria por matar. Viu o seu único filho e herdeiro, Afonso, morrer enquanto cavalgava, em 1491. E no ano seguinte, muitos dos judeus que foram expulsos da Espanha fugiram para Portugal. E estes, apesar de terem beneficiado o país com sua diligência e educação, exigiam uma grande atenção e cuidado. A 3 de março de 1493, um navio danificado chegou ao Restelo, mas este não era português. Era o Santa Maria, de Cristóvão Colombo, que acabava de voltar das Américas. Não se sabe se Colombo foi obrigado a aportar em Portugal devido a uma tempestade, ou se ele queria humilhar o monarca português, mas quando aportou, o genovês encontrou à sua espera para o entrevistar Bartolomeu Dias, cuja viagem arruinou a sua oportunidade de obter o patrocínio do rei português. Cristóvão Colombo informou a corte portuguesa das suas descobertas, e os conselheiros do rei propuseram o assassinato do navegador, que acabaria com os descobrimentos espanhóis. O monarca recusou, não só pela imoralidade da ação, mas também devido ao estado das tensas relações diplomáticas com os monarcas católicos. O que João fez foi enviar uma carta a estes, afirmando que os genovês tinham invadido território português. Em 1479, para acabar com a Guerra da Sucessão Castelhana, o Tratado de Alcáçovas foi assinado. Neste, o monarca português e os católicos concordaram traçar uma fronteira horizontal no Oceano Atlântico e definiram áreas exclusivas de exploração. João acreditava que Colombo tinha descoberto um território dentro do seu domínio e esteve pronto para enviar uma expedição. Os monarcas católicos apelaram ao Papa Alexandre VI, um Papa espanhol da família Borgia, que decidiu o veredito a favor dos espanhóis, negando assim o acesso a uma área enorme do Atlântico aos portugueses. A hegemonia portuguesa no oceano foi ameaçada e os portugueses, depois de décadas de esforços, não estavam dispostos a ceder. O rei português ameaçou começar uma guerra e os dois lados
combinaram encontrar-se para negociações diplomáticas. Em Tordesilhas, os dois povos cortaram o globo em dois, com uma linha que passava pelo Atlântico. A leste desta, tudo pertencia aos portugueses e a oeste aos espanhóis. Dom João II e a sua equipa de astrónomos e matemáticos forçaram os espanhóis a afastar a linha da posição inicialmente proposta pelo Papa, empurrando-a mais para o oeste. Convenientemente, esta alteração deu a posse da costa do Brasil aos portugueses, que, aparentemente, não tinha sido descoberta. Apesar de ter ficado abalado pela descoberta de Colombo, João relançou o plano da Índia e preparou mais uma expedição, mas já era tarde demais. A 25 de outubro de 1495, o príncipe perfeito morreu. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.